Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster, aqui quem fala é Jonathan, e hoje vamos mais para uma videoaula sobre programação no SQL Server. Na videoaula de hoje, a gente vai dar continuidade às procedures do projeto de controle de despesas. Então, continuando ainda na tabela de despesas, hoje eu vou mostrar para vocês a procedure relacionada à exclusão. Bora lá comigo para o Manage Studio para a gente ver na prática como vai ser o funcionamento dessa procedure. E aqui no Manage Studio, já estou logado no meu servidor de SQL Server e também no banco de dados despesas, que é o que a gente vem trabalhando nesse projeto. Estou aqui então com a estrutura básica de a criação da procedure, no qual utilizamos como base também nas videoaulas anteriores. Se tratando hoje, então, vamos estar trabalhando na procedure de exclusão de despesas. Como vocês sabem, quem está aí acompanhando essa sequência de videoaulas, temos 3 tipos de despesas, na verdade 4. É a despesa simples, a despesa fixa, a despesa repetível e a despesa parcelada. Onde, na questão de exclusão, também vamos ter que trabalhar em cima desses tipos de despesa. Para que cada tipo funcione de uma determinada maneira. O que eu defini aqui nesse projeto? No caso da despesa simples, vai ser uma exclusão simples, vamos dizer ali, porque ela não tem nenhuma outra despesa que faz referência a ela, então é uma exclusão bem básica ali. Em questão da despesa fixa, o que eu vou fazer? Eu vou permitir que um usuário faça a exclusão da despesa atual, somente dela, ou também, caso queira, da despesa atual e todas as outras para frente. Por quê? Dessa maneira, se tratando de despesa fixa, vai ser possível definir que a partir daquele ponto ali, aquela despesa mais ela não se repete, certo? Então, as anteriores vão se manter. Eu não vou colocar a opção que o usuário faça a exclusão de todas as despesas de uma vez. Por quê? Por que isso? Porque eu posso fazer, caso eu implemente isso, eu posso fazer com que ele, talvez ali, às vezes sem perceber, sem ter muita atenção, ele acaba excluindo todas as despesas, também as anteriores, inclusive despesas que já foram pagas. E se isso acontecer, pode gerar um grande problema ali em questão dos saldos, dele. Imagina só, você tem ali, por exemplo, 1 ano de despesa fixa já paga. Se uma exclusão ocorre, você perdeu todo aquele histórico ali, porque aquilo já foi, vamos dizer assim, já afetou os seus rendimentos, vamos dizer assim. Então, eu defini que vai ser dessa opção. Eu posso excluir a despesa fixa corrente ou a despesa fixa corrente e todas as para frente. Ok? As anteriores, caso eu queira fazer exclusão, eu vou ter que voltar nos períodos anteriores e fazer a exclusão delas, caso eu queira, tá bom? E se tratando também de repetível e despesa parcelada, também vai ter esse mesmo funcionamento, que vai ser o quê? Eu posso fazer exclusão da despesa única ali, da corrente que eu selecionei, ou se eu quiser também, eu posso fazer exclusão dela e das posteriores. Ok? Vamos ver na prática, então, como vai ser essa implementação da lógica que eu defini, ok? E depois a gente vai partir para os testes. Bora lá comigo. Então, a procedura vai se chamar SP excluir despesas. Quais vão ser os parâmetros que eu vou utilizar nessa procedure? Primeiramente, é o próprio PK da despesa que eu estou trabalhando em cima dela. @PK despesas do tipo inteiro. Depois eu vou pegar aqui o PK do usuário, também do tipo inteiro. E qual que vai ser depois disso? Eu vou passar aqui um parâmetro, vai chamar FK despesas, também inteiro. O que esse FK despesas ele significa? Ele vai trabalhar ali juntamente com despesa fixa e despesa parcelada ou repetível. Porque quando eu tenho uma despesa fixa, eu tenho a coluna FK despesas fixas, que é definido um valor para ela na tabela de despesas. E esse valor vai ser passado para a procedure de exclusão, que ele vai ser utilizado aqui dentro. Em questão de despesa parcelado repetível, eu tenho a coluna FK despesas da tabela despesas, que ela é definido o valor para ela. E também vai servir para a gente no ato das exclusões aqui. FK despesas. Depois eu vou ter o tipo da despesa. Vai ser um varchar desse, que nesse caso aqui ele vai definir qual que é o tipo da despesa. Despesa simples, despesa fixa, despesa parcelada ou despesa repetível. Então é dessa forma que esse parâmetro ele vai ser utilizado. Depois disso eu vou ter o tipo de exclusão.
O que é esse tipo de exclusão? O tipo de exclusão ele vai definir se eu vou excluir somente aquela despesa corrente atual que eu estou manipulando, ou se eu vou excluir ela e as posteriores, ok? Aí, o tipo de exclusão, ele é do tipo inteiro, né? Eu vou trabalhar em cima dele como 0 ou 1. 0, a despesa corrente. 1, a despesa corrente e todas as despesas para frente, ok? Vamos dar, então, continuidade aqui. Então, aqui eu tenho a parte do Begin Try, né, para tratar erros e retornar o erro para a minha aplicação, caso acontecer, né, bem detalhado o que ocorreu ali na execução do meu código. E o Begin Transaction, que ele vai, né, abrir ali uma transação no momento de fazer a manipulação da tabela. Caso der sucesso, eu faço o commit para confirmar. Caso der errado, eu faço o rollback para desfazer qualquer coisa que o meu código tenha feito. Ok? Temos aí vídeos anteriores falando sobre como que funciona a transação, como utilizar, como abrir e fechar uma transação, né? Eu vou deixar um cardzinho aqui para quem quiser, né, e ainda não conhecer sobre, poder voltar aí na videoaula referente para poder assistir esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Dentro aqui do Begin Transaction, que eu vou definir o que meu código vai estar fazendo. Vamos começar aqui então verificando qual que é o tipo da despesa que está sendo trabalhada aqui nesse momento. Então, eu vou começar, se o tipo da despesa for simples, eu vou fazer algo. Begin end. Então, se o tipo da despesa é simples, quer dizer que eu não tenho nenhum vínculo com ela, certo? Logo, eu posso fazer aqui o delete simplesmente daquela despesa sem problema algum. Delete despesas, query, pk é igual a arroba pk despesas. Como ela é uma despesa simples, ela não tem vínculo com outras despesas, certo? Então eu vou estar fazendo aqui o delete dela de uma vez. Vamos passar aqui para agora outro tipo de despesa. Se não se arroba tipo despesa foi igual a fixa, begin end. Agora aqui já começa um tratamento um pouco mais complexo, né? Se tratando da despesa simples. Por quê? A despesa fixa a gente sabe que tem envolvimento com duas tabelas. A tabela de despesas fixas e a tabela de despesas. Caso eu queira também, né, fazer exclusão somente de um registro específico, vamos dizer assim, essa exclusão, na verdade, não vai ser uma exclusão da tabela, e sim um update. Então, eu vou fazer aqui e vou explicar para vocês o porquê disso. Então, agora eu vou ter que verificar qual que é o tipo de exclusão. Tipo exclusão foi igual a 0, que é somente a despesa corrente. Begin end. Caso o tipo de exclusão for 0, eu quero falar então que, se tratando da despesa fixa, eu só quero excluir aquela despesa que eu estou trabalhando em cima dela, certo? Só que eu não vou fazer uma exclusão, eu vou fazer um update. Eu vou explicar para vocês o porquê. Set status despesa recebe 2, query pk igual a arroba pk despesas. Então, por que eu fiz esse update aqui? No momento que eu mostrar a procedure posterior a essa, que vai ser a procedure de listar as despesas, vai ficar mais claro para vocês ainda a lógica que eu defini. Se tratando de despesa fixa, no momento de fazer a inclusão de uma despesa, primeiramente, o nosso código ele cria um registro na tabela de despesa fixa, certo? E depois ele cria um registro para a tabela de despesas, que vai ser aquele registro do mês atual que eu fiz o cadastro, certo? Aí o que acontece? No momento que a minha aplicação ela for, por exemplo, vamos supor que eu cadastrei ali uma despesa fixa no mês 5 de 2024, certo? Então, inseriu na tabela de despesa fixa e a partir do mês 5 de 2024 é aquela despesa fixa, né? Na tabela de despesas, eu também incluí 5 de 2024. No momento que a minha aplicação for querer visualizar as despesas do período 6 de 2024, o que acontece? A minha tabela, no momento, não vai ter a despesa lá, certo? Ela só vai ter na tabela de despesa fixa e no período do mês 5 de 2024 na tabela de despesas. Porém, a minha procedure que lista os registros de despesas, o que ela vai fazer? Ela vai pegar todos os registros, todas as despesas fixas da tabela de despesas fixas e vai conferir
naquele período que o meu usuário escolheu, já existe um registro na tabela de despesas sendo referente àquela tabela de despesa fixa? Se não existir, o meu sistema cria. Se existir, ele não vai criar um novo registro, porque senão vai ficar em duplicidade. O usuário vai visualizar em duplicidade. Logo, então, o que acontece? Sempre que eu tiver uma despesa na tabela de despesas, né, que ela é com status 2, eu quero indicar o quê? Ela é uma despesa fixa, porém é uma despesa fixa que foi excluída. Então, o que a minha procedura de listagem vai fazer? Ela vai verificar. Existe, por acaso, então, um registro na tabela de despesas que seja referente à tabela de despesa fixa, que seja do período que eu estou visualizando, que o status de despesa seja igual a 2? Também existe. Logo, eu não vou inserir um novo registro. E no momento de mostrar os registros daquele período para o usuário, eu vou ignorar a que estiver com status de despesa 2. Porque se eu fizer essa exclusão desse registro aqui, no momento que minha procedura de listar fosse chamada, ela iria incluir novamente aquela despesa, que é uma despesa fixa, né? Que em algum momento eu fiz a exclusão dela. Então, esse tratamento aqui vai me garantir que, no momento de listar a despesa, não mostre para o usuário que uma despesa fixa de um determinado período que ela foi excluída, ok? Mas, como eu informei para vocês, no momento de demonstrar a procedura que lista, vai ficar muito mais claro, né? Essa lógica que foi tratada. E eu também deixei para fazer a de listagem por último, porque a procedura de listagem ela vai servir de base para a chamada da procedura de edição, vamos dizer assim, e também para a procedura de exclusão. Porque a partir da listagem que eu tenho, as informações que eu devolver para minha aplicação vão ser informações que são utilizadas na procedura de salvar e na procedura de excluir. Então, por exemplo, tipo de despesa, FK despesa, PK da despesa, entre outros, tudo vão ser informações que vão vir a partir da procedura de listar as despesas, tá bom? Então, se tratando, se eu quero fazer exclusão somente da despesa corrente, eu vou fazer um update na tabela e não uma exclusão, tá bom? E agora é o tratamento caso for a despesa corrente e as posteriores. Aí, nesse momento aqui, agora eu vou fazer a exclusão da despesa fixa corrente e de todas as outras para frente, tá bom? Aí, vamos fazer aqui o seguinte. Qual que é o vínculo que eu tenho para mim saber que aquela despesa é uma despesa fixa? É a coluna FK despesas fixas preenchida. Ela faz esse indicativo para mim. Então, aqui no else, vai ser o tratamento referente à despesa corrente e às despesas posteriores, tá bom? Então, nesse delete aqui, a partir daquela despesa, né, que eu estou fazendo exclusão, nenhuma outra despesa fixa que engloba, né, aquela despesa, ela vai ser demonstrada, ela vai existir mais no sistema, tá bom? Então, eu sei que despesa fixa eu tenho ela a partir de duas tabelas, tabela de despesas fixas e tabela de despesas. Então, o que eu vou fazer primeiramente aqui? Eu vou limpar a tabela de despesas fixas referente àquela despesa que eu estou fazendo a exclusão. Delete despesas fixas, query, pk é igual a arroba fk despesas, que é o que eu lembrei, que é o que eu passei aqui em cima, ó. Aqui, o meu parâmetro FK despesas, ele é o parâmetro que vai fazer um indicativo da chave estrangeira, né, da tabela de despesas, cuja o vínculo seja uma despesa fixa, ou uma despesa repetível, ou uma despesa parcelada. Então, a partir daqui, eu estou garantindo que em nenhum outro momento, aquela despesa fixa que eu estou fazendo a exclusão, ela seja mostrada para o usuário na tela dele. E depois eu faço delete despesas, query, fk despesas fixas é igual a arroba fk despesas. Só que aqui eu tenho um porém. Se eu faço isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer a exclusão de todas as despesas relacionadas àquela despesa fixa, certo? Logo, ele vai excluir, ele poderia excluir a atual, as para frente e todas as para trás. Então, eu tenho que melhorar aqui o meu where. End pk seja maior ou igual a arroba pk despesas. Aí aqui, então, eu vou garantir que ele só faça exclusão
do registro que seja do PK corrente e os demais, tá ok? Aí os para trás não vai ocorrer nada não, vai ficar no meu sistema, né, como está. Não vou fazer nenhuma manipulação não. Então a partir de aqui eu consigo conferir se a despesa fixa. Se o tipo de exclusão for zero, eu somente faço delete da despesa, na verdade eu faço, né, o update da despesa corrente, porém de uma forma que não vai mais aparecer para ele na tela, né? Aí para o usuário realmente foi excluído, mas por dentro do sistema tem um tratamento ali específico, tá bom? Depois eu fiz o delete das despesas fixas, ok? E também, né, fiz o delete aqui das despesas. Aí, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, eu também posso fazer o delete do seguinte, delete despesas, where fk despesas fixas é igual a arroba fk despesas, end status despesa foi igual a 2. Por que eu estou fazendo esse delete aqui agora? Teve um momento que eu fiz o update da despesa que é fixa, né, para o status 2, que é fixa e excluída. Como aqui agora eu já estou fazendo o delete da tabela de despesas fixas, todas as outras despesas ali envolvidas a essa que eu estou manipulando, que estejam com status igual a 2, eu também posso agora fazer o delete da minha tabela. Por quê? Depois que eu fiz o delete da tabela de despesa fixa, não tem mais como, em qualquer período que seja, ser gerado uma despesa fixa em cima daquela, porque ela já não existe mais o registro na tabela de despesa fixa. Logo, eu não preciso mais de manter uma despesa com status igual a 2 lá, né? Porque eu não vou mais precisar daquele registro, né, para fazer ali um tratamento, para me garantir que uma despesa fixa, que tem aquele vínculo lá, não vai mais ser listada. Porque, vamos dizer assim, né, o registro principal da tabela de despesa fixa, ele não mais existe. Então, aqui eu garanto uma limpeza eficiente nas minhas tabelas. Depois, então, de ter feito aqui o tratamento para a despesa fixa, vamos partir para os outros tipos de despesa. Aí eu vou fazer aqui somente o else. Então, aqui vai ser despesas parceladas ou repetíveis. Em questão de despesa parcelada ou repetível, vai ser possível definir aqui somente no else, porque o único detalhe dessas despesas que vai mudar vai ser a forma de calcular o valor de cada uma, né? Se é repetível, eu somente vou repetir o valor e a coluna que vai ser manipulada é a FK despesas da tabela de despesas, essa daqui. E se for uma despesa parcelada, a única coisa que vai acontecer diferente é o valor que eu defini no momento do cadastro, ele vai ser dividido pelo total de vezes que eu defini o parcelamento. Mas no final das contas, vamos dizer assim, a forma que vai ser manipulada as tabelas é a mesma para as duas, né? A única coisa que vai mudar é a coluna de valor, que em um momento ele vai ser todo o valor que eu defini, e em outro momento ele vai ser o resultado de um cálculo, né, de uma divisão. Então aqui no else eu já posso fazer o tratamento que eu preciso. Aí o que eu vou fazer aqui? Se arroba tipo exclusão for igual a 0, eu vou excluir somente o registro corrente. Aí eu vou fazer delete despesas where pk é igual a arroba pk despesas. Beleza. Else begin end. Agora, diferentemente da despesa fixa, no caso da despesa parcelada ou repetível, eu já fiz a exclusão da tabela direto. Por quê? Não tenho outra coisa que poderia fazer com que aquela despesa ela fosse inserida novamente naquele período que eu estou fazendo a exclusão, certo? Daquele usuário ali. Coisa que acontece de forma diferente para a despesa fixa. Agora, se o tipo de exclusão for 1, aqui no caso então vai ser somente a despesa corrente. Aí no de baixo vai ser despesa corrente e posteriores. Então aqui, o que eu vou fazer? Delete despesas where
FK despesas é igual a arroba FK despesas, que eu já vou ter, né, sendo passado para a minha procedure, o valor da coluna FK despesas, né, porque eu vou precisar de utilizá-lo aqui. Aí eu vou evitar de ficar fazendo outros selects a mais dentro aqui da minha procedure. Tudo que eu já puder passar de parâmetro para ela é melhor, né, para que eu já evito de ficar fazendo tratamentos a mais dentro da procedure, tornando ela cada vez mais simples. Entendi. Vamos fazer aqui agora o tratamento para garantir que eu só faça exclusão da atual e das posteriores. Se for tipo de exclusão 0, eu vou fazer o delete da despesa corrente. Se não, eu faço o delete da despesa corrente e das despesas posteriores, né, que são relacionadas com aquele grupo de despesas que eu estou trabalhando em cima deles. E é isso. Então, a nossa procedura de exclusão de despesas, né, ela já foi aqui totalmente criada com uma determinada lógica, né, para poder englobar esses 4 tipos de despesas que tenho e também fazer de uma forma ali que dê mais opções para o usuário, né? Eu não precisava, vamos dizer assim, implementar aqui de uma forma que somente eu faria a exclusão de uma despesa de um registro só, né? Isso daria muito mais trabalho para o usuário no momento dele fazer a manipulação. Vamos supor que ele cadastrou ali uma despesa repetível em 12 vezes. Se ele ter que, em 12 registros, fazer exclusão 12 vezes, vamos dizer assim, uma por uma, isso, vamos dizer assim, vai fazer com que o sistema fique mais limitado, certo? Então, sempre no momento de gerar uma nova funcionalidade, a gente tem que pensar ali de uma maneira que o sistema fique muito mais eficiente, que ajude o usuário ali a fazer as tarefas que ele quer de uma forma muito mais rápida, né? Isso vai gerar, vamos dizer assim, isso vai fazer com que o sistema gere muito mais credibilidade. É claro que aqui a gente está falando de um sistema bem simples, né? Que é basicamente cadastros. É claro que tem cálculos, né, e assim por diante. Mas temos ali muitos outros tipos de sistema, né, que quanto mais você inserir ali uma funcionalidade que vai agilizar no usuário no momento de usar, isso é muito interessante. Vai gerar muita credibilidade, né, para você que possui aquele sistema, queira fazer uma venda, né, e queira que muito mais gente utilize. Procedure pronta, vamos fazer a criação, não deu nenhum erro, agora a gente vai começar a fazer os testes. Bora lá comigo. Então aqui na parte de baixo, eu vou definir aqui a execução da procedure, né, com os parâmetros, mas a gente vai fazer o preenchimento deles aqui. Aí aqui, o que vai acontecer? Eu vou conferir, então, na tabela de despesas, o que eu tenho de informação lá. Então, despesas fixas primeiramente, select all from despesas. Beleza, então. Eu vou começar aqui a fazer a exclusão de uma despesa simples, vamos dizer assim. Mas vamos ver o que eu tenho aqui. Nesse caso aqui, a minha tabela de despesa fixa, ela possui um registro, certo? E a tabela de despesas, ela possui aqui também 10 registros, que são todos os registros referentes à tabela de despesa fixa. Então, iniciando aqui 1/1/2024 até 1/11/2024. Como a gente vai começar, então, pela exclusão da despesa simples, eu vou ter que gerar, então, aqui um registro de despesa simples. Para mim, então, estar fazendo essa geração aqui de forma mais rápida, eu vou chamar a execução da procedura de salvar despesas, porque ela vai fazer todo esse processo para a gente, tá bom? Então, vou passar o PK despesa 0, que é para poder inserir um novo registro, PK do usuário 1, FK conta 0, descrição despesa simples, valor vou colocar 100, data de vencimento 24/05/01, detalhes simples, status 0, tipo de despesa simples, quantidade de parcela 0, tipo de edição 0. Por que eu estou fazendo somente um cadastro? E o FK contas aqui eu vou colocar 3. Vamos aqui executar para a gente ver o que vai acontecer. Beleza, uma linha afetada. Vou fazer um select aqui na tabela de despesas. Então eu tenho aqui um registro de despesas simples. Ok?
Eu vou montar aqui a estrutura da seguinte maneira: select all from despesas e um select depois de executar procedure de excluir despesas. Como então vai ser uma despesa simples, eu preciso passar o primeiro parâmetro lá, que é o próprio BK da despesa. Nesse caso aqui, o 181. BK do usuário 1, FK despesas vai passar 0, porque ele não vai ter utilização nessa funcionalidade de exclusão de despesa simples, mas como ele é um parâmetro, então eu vou ter que passar um valor para ele. Nesse caso eu vou passar 0. Tipo de despesa simples e o tipo de exclusão também vai ser 0. Vou executar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Executei. Eu executei aqui um select na tabela de despesas, a execução da procedure e novamente o select na tabela de despesas. É só para a gente poder ver a diferença antes da procedure e depois da procedure. Então, antes da procedure eu tinha aqui 11 registros com aquela despesa que a gente está trabalhando aqui e está testando. Agora, a minha segunda tabela aqui, que é o segundo select, ela somente tem 10 registros, tá vendo? Ó? Então, dessa forma, a exclusão funcionou perfeitamente, se tratando de despesas simples. Vamos passar agora para os tratamentos da despesa fixa, tá bom? Então, o que acontece aqui? Se eu fizer um select da tabela de despesas, eu tenho aqui 10 registros, sendo da despesa fixa, ok? E a tabela de despesa fixa tem um registro, né, para ele ser, vamos dizer assim, replicado nos outros meses que o usuário ainda não fez o acesso, tá bom? Para evitar aquela questão que eu expliquei lá no início. Uma despesa fixa, eu não tenho a necessidade de fazer o insert dela para todos os meses possíveis, vamos dizer assim, né, que o SQL poderia guardar, porque isso ia fazer que eu enchesse o banco de uma forma desnecessária, tá bom? Então, a despesa fixa ela só vai ser replicada na tabela de despesas à medida da necessidade. Então, vamos trabalhar aqui, primeiramente, com a exclusão, né, da tabela da despesa fixa, com somente a despesa corrente, que o tipo de exclusão, então, é 0. Vamos aqui na execução. Eu vou fazer aqui, vamos supor que eu vou fazer a exclusão do registro lá do mês 10, tá bom? 10 do 1 do 10 de 2024. O PK dele é 178, então eu vou colocar aqui 178, PK do usuário 1, FK despesas. Opa, aqui eu já tenho o número 8. Vou colocar o 8 aqui. Tipo de despesa fixa e o tipo de exclusão 0, que é o quê? Somente o registro corrente. Vamos executar aqui. Executei. Primeira tabela, 10 registros. E o 178 ele ainda se encontra aqui, né? Porque foi um select antes da execução da procedure. Agora, o meu segundo select, aqui depois da execução da procedure, o registro ainda se manteve. Tem um 178 aqui. Porém, como a gente definiu, quando eu vou fazer a exclusão então de uma despesa fixa, mas somente aquela em si, eu não vou deletar da tabela, porque senão uma outra procedure que faz a listagem vai cadastrar aquele registro de novo. Eu somente vou alterar o status da despesa, tá vendo? Para 2. Então, a lógica trabalhada em cima da procedure funcionou perfeitamente, que é somente ali o update. Mas para o usuário, visivelmente no sistema, aquele registro não mais vai existir na tabela, tá bom? Na tela dele, vamos dizer assim. Ok. Então, agora vamos trabalhar com o tipo de exclusão 1, que é o quê? Daquela despesa e todas as outras para frente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar aqui em cima da 175. PK despesa 175. Logo, o que a minha procedure vai ter que fazer? Ela vai ter que excluir a partir da 175 de todo o grupo do FK despesa fixa ou 8. E também a própria tabela de despesa fixa, certo? Então, eu vou excluir 175 para frente, a própria tabela da despesa fixa e também esse registro aqui, ó, que está com o status despesa igual a 2. Certo? Vamos ver então se vai funcionar? Vamos lá. Aí aqui eu vou deixar esse select também ser feito, né, para a gente ver a manipulação ali das duas tabelas. Vamos lá. Eu vou fazer um select, então, antes da execução da procedure, na tabela de despesa fixa e na tabela de despesas. Após a execução da procedure, eu também vou repetir aquele select lá para a gente ver qual que é o resultado que ele vai trazer para a gente. Execução feita.
Opa, deu um erro aqui. Olha que interessante. Esse erro aqui, ele é um erro de constraint. Por quê? Eu tentei fazer o delete da tabela de despesas fixas e ainda existia registros filhos na tabela de despesas, certo? Aí violou a constraint que a gente criou lá. Vamos fazer aqui o tratamento. O que vai acontecer? A tabela de despesa, ela é filha da tabela de despesa fixa, certo? Logo, se eu faço aqui uma exclusão, o que acontece? Os registros aqui, eles iriam ficar órfãos, né, da coluna FK despesas fixas. Aí isso foi o que a nossa constante foi acionada. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiramente, eu vou ter que fazer a exclusão da própria tabela de despesas. Tá bom? Eu faço a exclusão dos registros da tabela de despesas que eu quero, para depois, vamos dizer assim, excluir a própria tabela de despesa fixa. Mas, se eu estou fazendo que eu só vou fazer a exclusão de um registro específico para frente, pode ser que registros anteriores ainda tinham o vínculo da tabela de despesa fixa, né? E agora eu vou estar fazendo esse delete aqui. Então, eu vou fazer aqui antes, update, despesas, set FK despesas fixas, recebe null, query FK despesas fixas é igual a arroba FK despesas. O que isso aqui então vai fazer? Deleta a tabela de despesas, que seja do registro corrente que eu estou manipulando e todos para frente, que sejam filhos daquela despesa fixa. Deleto os registros da despesa fixa que estejam com status igual a 2. Defino a coluna FK despesas fixas como nulo das despesas anteriores àquela que eu estou manipulando, para não mais violar a chave estrangeira. Como eu fiz ali a exclusão vamos dizer assim, de uma despesa fixa para frente, vamos dizer assim agora, o que ficar na tabela não se enquadra mais como uma despesa fixa, certo? E se, então, depois disso aqui tudo feito, aí sim eu vou fazer o delete na tabela de despesa fixa, porque todo o vínculo que tinha aqui relacionado aos filhos dela, que poderia acionar a nossa constante, não vai mais acontecer, tá bom? Vou aqui então alterar a procedure com essas modificações e vamos testar agora novamente para ver se vai dar tudo certo. Ok? Bora lá. Select na tabela de despesas fixas, depois na tabela de despesas, execução da procedure e novamente um select nas duas tabelas para a gente ver se funcionou corretamente. Executei. Opa, agora não retornou nenhum erro não. Vamos avaliar a tabela para a gente ver o que aconteceu. Primeiro select, registro ainda existente na tabela de despesa fixa. Segundo select, todos os registros da tabela de despesas. Procedure executada. Agora, esse select aqui seria da tabela de despesa fixa. Vocês podem ver que não tem mais nenhum registro aqui não. E os registros que sobraram na tabela de despesas foram os anteriores àquela que a gente estava manipulando. Então, a gente manipulou da 175 para frente. O que ficou na tabela de despesas, os registros anteriores à despesa com o PK 175, tá vendo? Então sobrou 174 para trás. E aqui, o FK despesas fixas, ele agora, vamos dizer assim, ele agora está como nulo. Porque se eu mantesse aqui ainda o registro, né, da tabela de despesa fixa, o que ia acontecer? Iria acontecer de uma maneira que seria acionada a constante. Logo, daria o erro da constante, vamos dizer assim. Porque eu teria uma referência de uma tabela cuja informação não mais existe. Então, por isso que foi necessário fazer esses tratamentos. Tá vendo? Para cada situação que vai acontecendo, que, vamos dizer assim, que o código vai sendo executado, acaba sendo necessário, às vezes, algum tipo de alteração, né? Algum tipo de melhoria, assim, vamos dizer. Porque nem sempre a gente consegue pensar em todas as possibilidades que um sistema pode funcionar. Então, sempre pode acontecer a necessidade de fazer alterações, mudanças, para que tudo funcione corretamente. Então, aqui foi a execução de uma exclusão de uma despesa fixa. Eu vou fazer aqui o delete da tabela de despesas para a gente poder
trabalhar com outros tipos e exemplificar também o funcionamento. Vamos partir agora para a despesa repetível. Tipo de despesa repetível, quantidade de parcelas. Eu vou colocar aqui 10. E os outros parâmetros eu vou manter aqui da forma que está. Executei a procedure. Vamos ver o que a gente tem dentro da tabela de despesas agora. A tabela de despesas fixas não mais vai ser necessária para exemplificar aqui não. Beleza. Tabela de despesa, eu tenho aqui então 10 registros de uma despesa repetível. Beleza? Vamos então fazer a exclusão somente de um registro específico. Então, o tipo de despesa eu vou passar aqui repetível. O FK despesas é 182, então eu vou listar ele aqui no meu parâmetro. O PK da despesa que eu vou manipular é o 189. PK despesa 189. Logo, eu vou querer deletar somente este registro aqui. Vamos ver se vai funcionar? Vamos então fazer select antes, execução da procedure e select logo após. Executado. O que eu tenho aqui? O que aconteceu? Eu notei aqui que foi feita a exclusão de mais registros, porque acabou que o tipo de exclusão aqui ficou igual a 1. Mas acabou então que a gente testou a exclusão do registro corrente e todos os para frente. Vamos então só conferir se foi isso mesmo que a procedura executou. Eu manipulei o 189. Logo então eu quis que o delete fosse feito desse registro aqui e todos os outros para frente. Então, se a gente olhar o que sobrou na tabela, foi até o PK 188. Porque do 189 para frente foi tudo excluído. Então, a exclusão de uma despesa repetível do registro corrente todos para frente funcionou perfeitamente. Vamos agora então excluir um registro específico. Eu vou trabalhar então com 185. Alterei aqui meu parâmetro. Vamos executar. Agora, se a gente ver, inicialmente a tabela tinha 7 registros, agora a tabela tem 6 registros. Eu fiz a exclusão da despesa com o PK 185, que estava aqui antes da execução da procedure. Agora ela não mais se encontra depois da execução da procedure. Também funcionou perfeitamente. Vou deletar as despesas para gerar despesas parceladas. Então é uma despesa parcelada agora. Eu vou parcelar ela em 13 vezes. Executei. Vamos fazer um select na tabela. Agora eu tenho aqui 13 registros, beleza? Vamos começar aqui. Exclusão de um registro em específico. Tipo de exclusão 0. Eu vou pegar aqui o 197. 197, então a minha procedura vai ter que excluir somente esse registro aqui específico, não os outros para frente, tá bom? Vamos lá. Select na tabela, execução da procedure e select na tabela. Primeiro select, tinha 13 registros. Segundo select, agora eu tenho 12 registros somente. O PK 197, ele não mais se encontra na minha tabela de despesas. Então, o que eu fiz a exclusão da parcela número 6. Funcionou perfeitamente. Vamos partir aqui agora para o tipo de exclusão 1, que vai ser registro corrente e todos os posteriores. Vou pegar aqui o 202. Então, eu vou escolher a parcela 11, 12 e a 13. Bora lá. Select feito. Inicialmente tinha 12 registros. Agora, o select foi feito e ainda continuou os 12 registros. Então, algo não funcionou como esperado. Vamos ver o que é. Passei o PK 202. Ok. Vamos conferir a procedure para ver se tem algum problema na estrutura dela. Vamos lá. Então, iria cair aqui para mim nesse else, porque é uma despesa repetível. O tipo de exclusão, ele seria 1, logo iria cair aqui dentro. Vou executar de novo aqui. Ah, tá. Eu lembrei o que é aqui, ó. É por conta do seguinte. O FK despesa que foi passado é aquele FK despesa que a gente usou no exemplo anterior, né? Que era do tipo de despesa parcelada. Então, aqui agora, eu só tenho que me adequar a este parâmetro aqui. 192, que é o parâmetro, né, a coluna que está definindo aquele grupo de despesas parceladas. Vamos fazer aqui o select, a execução da procedure e o select novamente da tabela. Executando.
Antes eu tinha 12 registros, agora eu tenho o quê? 9 registros. A partir da 202, foi feita a exclusão desses registros. Parcela 11, 12, 13 não mais existe na minha tabela de despesas. Esse, então, foi o funcionamento da procedura de exclusão de despesas. Na próxima videoaula, eu vou fazer a procedura de fazer a listagem, para a gente conseguir ver em período as despesas que aquele determinado usuário possui. E também para vocês entenderem essa lógica em cima da despesa fixa, ok? Que foi necessário esse tratamento do update, né, e outras coisas para um melhor funcionamento. É isso aí, pessoal. Espero muito que tenham curtido essa videoaula de hoje, né? Tudo que foi exemplificado, a lógica que foi trabalhada. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe seu like e também deixe o seu comentário, tá bom? Espero vocês aí na próxima videoaula, onde eu vou estar mostrando o funcionamento da procedura de listar as despesas, tá bom? Então, brevemente aí, nos vemos novamente e até logo.